Olá, meu nome é Tauana, conhecida como Professora Tal, e eu te ajudo a passar em cálculo estudando 50% menos tempo. Antes de mais nada, não vamos perder tempo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e roda a vinheta. Bora ver um passo a passo para acabar com os nossos problemas de calcular uma área? Vamos usar integral para calcular a área em R2, ok? Qual é o exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui para fazer o passo a passo? Calcular a área desse conjunto A aqui, em que o y está entre 0 e 4 menos x ao quadrado, beleza? Vamos lá? Qual é o passo 1 para calcular uma área? Fazer o gráfico. Sem o gráfico, nós não fazemos nada, ok? Essa é a parte mais importante. Inclusive, se o gráfico está errado, a sua integral vai sair errado e todo o resto sai errado, beleza? Então, vamos fazer a área ali. Qual é a função que nós temos? 4 menos x ao quadrado. Como nós fazemos o gráfico disso? É uma função quadrática, sabemos que será uma parábola. Como é menos x ao quadrado, é uma parábola para baixo, uma carinha triste, porque é negativo. Então tá, já sabemos que é uma parábola virada para baixo. O que mais sabemos? O nosso valor de c é o 4, ou seja, ela será uma carinha triste passando no 4. Então, como é que pode ser o nosso gráfico? Vai ser uma coisa assim, que passa no 4, certo? Só que o que mais nós sabemos? Se a gente fizer as raízes dessa função, 4 menos x ao quadrado igual a 0, o que acontece? Passo o x ao quadrado para lá, vou ficar com x ao quadrado igual a 4. Passo esse quadrado como raiz, vou ficar com raiz quadrada de 4, ou seja, temos mais ou menos 2. Então, as raízes da nossa função é mais ou menos 2, então o nosso gráfico deve passar no menos 2 e no 2, ok? Então, na verdade, essa parábola continua para baixo. Então tá, esse é o nosso gráfico. Ele está pedindo para calcular a área do quê? A área em que o y fica entre esse gráfico e o zero. Ou seja, o nosso y é o eixo em pezinho, né? Então, o nosso y está entre zero e o nosso gráfico. Então, é a parte que está abaixo do gráfico, concordam? É essa área que nós precisamos calcular. Como nós montamos essa integral, então? Passo 2, montar a integral para calcular a área. Então, nós precisamos ver o quê? A nossa função, nós sabemos que será 4 menos x ao quadrado, que é a variação do y. E qual é a variação do x? A variação do x ele vai de onde? De menos 2 até 2, que são as duas raízes que nós calculamos, não é? Então, o nosso y vai do zero até a nossa função e o nosso x vai de menos 2 até 2. Então, qual seria a integral que nós precisamos calcular? A integral que nós precisamos calcular é x variando de menos 2 até 2, e o nosso y está variando de 0 até 4 menos x ao quadrado. Então, eu vou fazer a área abaixo dessa função aqui, dx, porque nós colocamos variando o x e a nossa função está em função de x também. Belezinha? Passo 3, resolver essa integral, que é simples, pois é polinomial. Vamos lá resolver? Qual é a integral de 4? A integral de uma constante é ela com um x, então 4x. E qual é a integral de x ao quadrado? Nós pegamos o expoente, somamos 1, então ficamos com x ao cubo, e dividimos por esse expoente, então ficamos com 3. Beleza? Estamos variando de onde a onde? De menos 2 até 2. Então, vamos lá, diminuindo aqui para caber. 4x menos x ao cubo, variando de menos 2 até 2. Vamos substituir o x por 2, ok? Então, vamos ficar com 4 vezes 2, que dá 8, menos 2 ao cubo, que é 8 sobre 3, beleza? E ainda temos menos avaliado no menos 2. Então, 4 vezes menos 2, eu vou ficar com menos 8. E menos 2 ao cubo, menos 8, só que temos um menos na frente, então ficamos com mais 8 sobre 3, beleza? Ok. Se eu fizer a distributiva desse sinal que está na frente do parênteses, ficamos com mais 8 e esse menos vira mais, né? Então, estamos com 8 mais 8, estamos com 16. E menos 8 terços e menos 8 terços, temos menos 16 terços. Beleza, só resolver essa continha de fração, então. A hora que eu faço MMC dá 3. 16 vezes 3 me dá 32, 48.
48 menos 16 vai me dar 32, então eu vou ficar com 32 sobre 3 é a nossa resposta? Então, a área do nosso conjunto A, que era a área abaixo da nossa função 4 menos x ao quadrado, é 32 sobre 3. Vamos revisar rapidinho o nosso passo a passo para resolver a área? Então, vamos lá. Passo 1. Pego o meu conjunto, vejo qual função eu tenho, faço o gráfico, analiso bem o gráfico, vejo variação do x e do y e qual a parte que eu preciso fazer a área. Desenha mesmo, pinta a parte que você precisa fazer a área. Passo 2, o montar a integral. Então, geralmente vai ficar a função de x no nosso integral e os limitantes é aonde varia o x, no nosso caso de menos 2 até 2. Passo 3, resolver a integral e encontrar o valor da área do nosso conjunto, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima! Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário e até uma próxima!